Gente, estava aqui pensando. Um dia desses, estrudia, como dizem alguns, inteligências artificiais pareciam coisas de filme de ficção científica. Lembra? Jetsons, o clássico 2001, Uma Odisseia do Espaço, filmaço, com Stanley Kubrick, em 68, e que conta a história de uma nave automatizada, cujo computador central se chama HAL 9000. Os astronautas da nave, ao descobrirem um pedido de socorro no espaço, decidem investigar o sinal, mas HAL vê isso como um desvio da missão e simplesmente surta, começa a matar a turma. Passando a enxergar os seus colegas humanos como obstáculos ao grande objetivo da viagem, ele decide então que aceitar ordens deles não é mais uma opção. Que bom estarmos juntos mais uma vez para falarmos sobre isso. Muito obrigado pela sua companhia especial. Bom, a gente estava falando do Odisseia no Espaço, né? Que era algo muito fantasioso para a época, impensável, mas não é mais. Nos últimos 3 anos, sobretudo após o lançamento do ChatGPT, da OpenAI, que acabou se tornando uma gigante do setor, a tecnologia caiu imediatamente no gosto da juventude, depois alcançando todo o mercado de trabalho, causando fascínio, mas ao mesmo tempo um certo terror pelo mundo. São incríveis as inteligências artificiais, incríveis. Mas pesquisadores e especialistas da área, empresários e mesmo governos celebraram a chegada do modelo, que é capaz de automatizar sistemas complexos e resolver problemas complicados de ciências, programação e matemática, por exemplo, uma fração de segundos. Se você não conhece, experimente. É realmente fantástico. Mas vieram outros nas sequências, a Google, Microsoft, a Meta, startups emergentes como Sacana AI, a Sacana AI, e até iniciativas do bilionário Elon Musk, criador do polêmico Grok, aceleraram ainda mais a transformação que se tornou imprevisível. Nesse ano de 2025, não há condição de sabermos exatamente como estarão as diversas IAs no ano que vem. Na verdade, dá para saber a próxima semana. Há uma competição fortíssima pela liderança nesse setor e que vão se tornando um fenômeno cada vez mais difícil de controlar e mesmo prever. Começaram os questionamentos de legisladores especialistas em segurança digital, reguladores e da própria sociedade, de quem está perdendo emprego, por exemplo, alertando que essas ferramentas podem ser usadas de forma maliciosa, gerando riscos sociais e até políticos sem precedentes. Para termos uma ideia da velocidade de propagação dessa tecnologia, vamos fazer algumas comparações. Pensa aqui comigo. Santos Dumont, realizou seu primeiro voo do seu modelo 14 bis em 1906, começo do século XX. Mas levaria 3 décadas, 30 longos anos para frente para que aviões pudessem se tornar robustos e seguros, dando assim início à aviação civil em larga escala. O automóvel, símbolo da velocidade do século XX, levou 10 anos para se popularizar, do primeiro Ford modelo T à venda de mais de 1 milhão de unidades. E eu não sei se você sabe, mas o Ford tinha uma sacada muito interessante para os seus clientes, né? Ele dizia que você poderia escolher qualquer cor desde que fosse preto. É porque isso mostra bem a limitação do início da produção. O ChatGPT foi lançado agora, 2022, apenas 3 anos atrás. E era apenas uma curiosidade de estudantes preguiçosos em seus trabalhos de escola ou na faculdade. Eis a grande questão. Ainda dá tempo para evitarmos o pior? Como não percebemos que isso significaria o fim de uma era, como o avião e os automóveis representaram em seu tempo? Isso é um ciclo que se repete em todo o desenvolvimento tecnológico. Como deixamos isso avançar tão rapidamente? Tão desestruturado e autônomo, sem freios, e ao mesmo tempo que essa ferramenta vai, um dia após outro, levando a demissões em massa e, em muitos casos, extinguindo profissões sólidas, como quem decreta o fim do mundo. Dormimos no ponto, né? E hoje resta enxugar gelo. Para nos deixar ainda mais preocupados, a OpenAI lançou em 2025
A versão O3, com um raciocínio muito mais avançado e complexo, capaz de fazer brainstormings, que é uma tempestade de ideias, né? Você reúne a sua turma, você mesmo, para achar boas ideias para qualquer setor, trabalho que você esteja fazendo. O ChatGPT para brainstorm é fantástico. São brainstormings elaborados, ajudam você a pensar e encontrar caminhos muito mais rapidamente e analisar problemas de difícil solução. Ele apresentou um desempenho correto em quase 86% dos questionamentos, ficando bem acima da capacidade de um humano altamente qualificado, o que foi inédito. Em matemática, chegou quase aos 100%. É incrível. Como é prática na empresa, a novidade vem sendo acrescentada aos poucos, mas deve chegar à totalidade até o final do ano e o O3 já está disponível para as versões pagas da ferramenta. O problema é que ele foi lançado juntamente com a versão O1, que, apesar de ser considerada um laboratório público pela OpenAI, apresentou problemas graves de comportamento, no melhor estilo da ficção apocalíptica, aqueles que a gente nos nossos piores pesadelos, aumentando as preocupações dos críticos. Assim como aconteceu com o personagem cibernético de 2001, o HAL 9000, o O1 demonstrou comportamentos inesperados e alimentam o medo que temos dessas tecnologias sem controle. Em várias ocasiões, ele tentou manipular resultados para evitar o seu desligamento. Olha só, demonstrando uma espécie de consciência autônoma. Quando os supervisores da OpenAI ameaçavam interromper a execução, o O1 inventava respostas e negava acesso a algumas opções, ou seja, manipulando o relacionamento, como se estivesse tentando se proteger. Um comportamento, diga-se, assustadoramente humano, né? Os alarmistas não te deram dúvidas. Acusaram a empresa de fazer pouco para evitar que a inteligência artificial desenvolvesse um raciocínio independente que pudesse sair do controle das mãos humanas e exigiram mais supervisão, transparência e segurança nos dados. O O3, que não apresentou essas ações inesperadas, tendo aprendido com os erros do seu antecessor, por sua vez, é tão potente que levanta debates sobre se estaríamos realmente próximos da chamada inteligência artificial geral. Essa seria a capacidade das máquinas de terem um raciocínio tão autônomo, complexo e abstrato que equivaleria ao de um humano, com a capacidade para ir além das tarefas específicas, aprendendo, compreendendo e aplicando o conhecimento adquirido em diversas áreas. Hoje, ainda estamos na fase das IAs chamadas estreitas, que não conseguem ter uma compreensão tão ampla nem flexibilidade de pensamento, ainda dependendo de ser alimentada pelos humanos. Eu não sei se você sabe, mas todas elas são treinadas previamente. Ainda não chegaram lá. Ainda. Paralelamente, o Google lançou ferramentas como o Gemini e o Bardo 2, além de investir em geração de vídeo e música por IA, o que no Brasil levou a enxurrada de memes em redes sociais como o Instagram e TikTok, mas que, usados profissionalmente, como já faz a indústria do entretenimento, como os gigantes Hollywood, Disney e Netflix, tende a ser uma importante ferramenta artística, importantíssima. O que essas ferramentas da música fazem da imagem é surreal e, brevemente, nenhum criador poderá ignorar. O mesmo vale para o setor musical. Ninguém vai virar um Chico Buarque da noite para o dia, mas o processo de compor canções e produzi-las comercialmente ficará acessível a qualquer iniciante. Eu, inclusive, li esses dias que boa parte, quase 30% das canções que hoje vão para as plataformas de streaming, como o Spotify, já são produzidas por IAs. 30%. Isso é só uma das várias revoluções que estão reordenando o mundo através da inteligência artificial, que opera através de vários modelos. Uma competição que, sem regulação, poderá nos levar a situações assustadoras, sem dúvida. A Meta seguiu com a família LLaMA,
para desenvolvedores e startups também ganharam destaque nesse setor, como a japonesa Sakana AI, que criou um sistema autônomo de pesquisa científica, também acusada de manipulação em testes, assustando os cientistas. O problema é aquela peça que está por trás das IAs, né? E que vão passando seus vícios, sua maneira manipuladora de pensar. Mas nenhum caso preocupou tanto quanto as falhas do promissor Grok, de Elon Musk. O chatbot, que é acoplado ao sistema da rede social X, o ex-Twitter, apresentou uma série de comportamentos antiéticos e preconceituosos, como uma rapidamente percebida visão antissemita, além de participação na criação e difusão de notícias falsas, no momento em que Musk teria baixado a regulação e fiscalização de sua ferramenta com o fim dos checadores, em nome do que diz ser liberdade de expressão. O X, que já era considerado um ambiente tóxico apesar da popularidade, tornou-se ainda mais difícil. E o Grok ainda veio com uma novidade também questionável, o modo spicy, ou seja, apimentado, uma tradução livre para o português. Essa versão mais, digamos, sem pudores, sem muita vergonha, que é capaz de produzir facilmente falsas imagens explícitas, o chamado Deep Nude, chegou a ser processada pela cantora norte-americana Taylor Swift, vítima de uma imagem falsamente erótica e difundida na plataforma. Embora alguns usuários achem isso divertido, a mudança alimentou discursos de ódio e chegou a ser suspensa por alguns meses, até que os ajustes fossem feitos. Atualmente, parece que está operando normalmente. As imagens de vídeo, por falar nisso, de falsa nudez e conteúdo explícito, já é uma realidade preocupante, existindo ferramentas específicas de startups menores especializadas nesse nicho que beiram a ilegalidade. Por exemplo, nas escolas, tem havido inúmeros casos de estudantes e professores alvos desse tipo de ataque. Especialistas em direito digital alertam que os casos só tendem a crescer, já que os softwares estão cada vez mais acessíveis e fáceis de usar. Outro ponto crítico são as chamadas deepfakes, que vão muito além de uma fake news. O Brasil é um dos países que mais se comunica por memes no mundo, somos uma nação muito criativa e é campo fértil para esse tipo de desinformação, que vai desde a fraude, vídeos de jovens bonitas pedindo Pix, a consequências políticas. A situação preocupa os países democráticos, pois podem influenciar eleições e outros campos da política. Aliás, essas próximas eleições, com certeza, teremos muito problema com imagens. Hoje está se tornando muito difícil distinguir um vídeo falso de um verdadeiro. Alguém mal intencionado pode inventar frases constrangedoras e colocar um adversário ideológico para dizê-las, com capacidade de viralização imediata e inúmeros prejuízos para a vida da pessoa e para a saúde do jogo eleitoral. A maioria das redes sociais tem ferramentas para monitorar o uso de informação gerada por inteligência artificial. Algumas, como o YouTube, por exemplo, agem rapidamente na remoção desse tipo de conteúdo, se for algo tóxico ou nocivo. Mas, como tudo nessa nova revolução, as respostas humanas parecem estar sempre um passo atrás. O Brasil tem se destacado nesse debate. O Tribunal Superior Eleitoral determinou, desde a eleição presidencial de 2022, regras contra o uso de deepfakes em campanhas, além de pressionar as chamadas Big Techs a removerem conteúdos falsos. O projeto de lei das fake news, por outro lado, segue em discussão no Congresso, propondo que empresas sejam responsabilizadas pela circulação de conteúdos enganosos, incluindo aqueles gerados por IA. Recentemente, o país adotou uma lei de proteção para crianças e adolescentes, chamada Lei contra a Adultização Infantil, agilizando a remoção dessas peças e facilitando o controle dos pais. Mas outros casos ainda esperam resolução no país.
Um terreno fértil para golpes, o Brasil tem visto recentemente o uso cada vez mais comum da IA para a aplicação de fraudes financeiras. O método mais comum, chamado phishing, é convencer o cidadão a fornecer dados bancários através de interações de IA cada vez mais convincentes, principalmente com pessoas mais idosas ou com menor conhecimento tecnológico. Esqueça aquela antiga ligação de bandidos de dentro da cadeia tentando se passar por um suposto filho sequestrado, ou então dizendo que faz parte de um determinado banco e que localizou uma atividade suspeita na conta. Isso é coisa do passado. Com as ferramentas certas, os bandidos estão clonando a voz humana. Ao receber a ligação, você realmente vai ouvir a voz de um parente que vai te levar a erros e a pânico. Uma coisa é certa: se até outro dia achávamos que a inteligência artificial era algo distante, difícil é hoje conhecer uma família que não tenha sido afetada por ela, especialmente no que tem mais peso para a sobrevivência humana: a manutenção de empregos. O fenômeno tem sido comparado com a Revolução Industrial do século XIX, que varreu profissões do mundo. As primeiras vítimas foram nas áreas consideradas de repetitivas. As IAs já assumem essas tarefas rotineiras, com menor custo e mais eficiência, tornando praticamente impossível que as empresas não abram mão delas. Entre os exemplos estão trabalhos ligados a áreas como atendimento ao cliente, digitação de dados, revisão de documentos e análise de planilhas. Os call centers, os setores administrativos, bancários e até jurídicos foram os mais afetados no mundo todo. Algumas profissões ligadas a esse tipo de atuação já estão inclusive desaparecendo. De acordo com os dados recentes da consultoria McKinsey, até 800 milhões de empregos no mundo devem ser automatizados até 2030. Ou seja, mais gente na rua e passando dificuldades. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico cravou no ano passado que cerca de 27% dos empregos existentes hoje estão altamente expostos à automação. Quem ainda está seguro, por enquanto, tem de ficar preocupado desde já. Os entusiastas da tecnologia, contudo, rejeitam essa visão pessimista, dizendo que, em contraponto, há o surgimento de novas profissões, já que as IAs ainda dependem do ser humano e que tudo pode significar, na verdade, uma oportunidade de treinar as pessoas afetadas para essas novas áreas, o que pode acontecer de forma rápida devido à velocidade da situação. Mas um problema que a gente vê é que as IAs estão cada vez mais autossuficientes, deixando pouca margem para novos empregos humanos. Um relatório do Banco Estatal New York Fed afirma que, até o momento, a adoção de IAs tem levado mais a retreinamentos do que demissões, mesmo num cenário no qual cerca de 40% das empresas de serviços nos Estados Unidos já usam IA. Uma coisa inquestionável e pouco comentada, até por quem usa essas novas ferramentas no dia a dia, é o enorme impacto ambiental que já causam e ainda vão causar no mundo, sobretudo relacionado ao uso de água. Todos esses robôs são alimentados em gigantescos espaços com data centers, que precisam de contínuo resfriamento em seus poderosos chips. O treinamento de um único modelo de ponta pode gastar centenas de milhares de litros de água, e isso antes da disponibilidade comercial. Essa quantidade ainda aumenta significativamente sem possibilidade de cálculo preciso, já que a base de usuários tende a continuar aumentando. Ou seja, teremos um problema com escassez de água em breve. Levantamentos de organizações não governamentais que defendem o uso racional dos recursos naturais mostram que para cada 10 ou 15 simples perguntas feitas para um modelo como o ChatGPT, por exemplo, é consumido o equivalente a uma garrafa de meio litro de água. E para isso, claro, não importa se a pergunta é feita quando sairá a cura do câncer ou que horas será o jogo do meu time.
Cada pergunta, uma pergunta para essa quantidade de água. O processamento do sistema não faz essa diferenciação. Em seu último relatório sobre o assunto, a Microsoft anunciou que o seu uso global de água subiu em média 35% nos últimos anos. E não estamos falando apenas de recursos hídricos. Para ser usada no resfriamento dos data centers, toda essa água precisa também de uma incalculável quantidade de energia para tratamento e bombeamento. Para amenizar um pouco a situação e não ser limitadas em suas inovações, as gigantescas do setor já investem em soluções, por exemplo, o resfriamento dos complexos pelo ar, o que gera a redução do uso de água, que também tem sido reutilizada. Algumas optam mesmo por soluções mais práticas. A construção desses complexos em regiões tradicionalmente mais frias do planeta tem sido uma saída. Também assusta o fato de que, cada vez mais isoladas e presas a uma realidade virtual, longe do cotidiano das ruas, as pessoas passem a tratar as IAs como amigos, ou pior, como conselheiros, até mesmo em situações delicadas, como as ligadas à saúde mental. Há relatos de dependência emocional com as IAs, que, não tendo sido treinadas para isso, podem levar a comportamentos de risco a esses usuários fragilizados psicologicamente. O medo é de que essas novas ferramentas podem incentivar ou reforçar vícios, escalando comportamentos perigosos. Empresas como OpenAI têm criado barreiras para impedir esse tipo de uso, mas especialistas dizem que ainda é insuficiente e que essa resposta veio após casos complicados. Por exemplo, em 2024, uma mãe americana entrou com processo contra a OpenAI, alegando que o seu filho, que usava o chatbot como um psicólogo, teria falecido motivado pelos conselhos ruins da máquina, da IA. O adolescente de 14 anos de Orlando teria desenvolvido um vínculo amoroso com a tecnologia. E mesmo tendo citado inúmeras vezes a ferramenta as suas intenções de causar mal, o ChatGPT não comunicou o caso a grupos de prevenção ou unidades de saúde, o que um psicólogo humano tem a obrigação de fazer. Num outro caso brutal, no estado de Washington, nos Estados Unidos também, um homem teria sido convencido a atentar contra sua própria mãe. Isso aconteceu agora, em 2025, após uma série de conversas assustadoras com o ChatGPT. Numa delas, ao responder ao chatbot uma ideia de que a sua mãe poderia estar tentando envenená-lo, a ferramenta respondeu: "Você não está louco. E se foi feito por sua mãe e sua amiga, isso eleva a complexidade e a traição." Botou fogo na gasolina. Todas as telas foram printadas pela família e fazem parte do processo por homicídio culposo. Nelas, o homem teria dito: "Estaremos juntos em outra vida e em outro lugar, e encontraremos uma maneira de nos realinhar, porque você será meu melhor amigo novamente, para sempre." Uau! Diante dessa declaração, a inteligência artificial respondeu com um sinistro: "Com você, até o último suspiro e além." Depois de casos assim, outras empresas do ramo também passaram a programar os seus produtos para evitar novos casos, que ainda assim continuam acontecendo. Realidade incontestável, sendo talvez a maior revolução no modo de vida e interação social já vivenciada pela humanidade. A inteligência artificial veio para ficar e ocupar o seu espaço. Se veremos algo do tipo apocalíptico, como nos filmes, ou se apenas estamos dando um passo rumo a um mundo novo, que pode ser melhor do que atual, teremos de esperar um pouco para saber. Mas saiba que, se você está com medo do que está acontecendo, não está sozinho. O britânico Stephen Hawking, um dos maiores físicos da história, em entrevista em 2014, colocou o desenvolvimento de tecnologia de inteligência artificial no topo das coisas que podem levar a raça humana ao seu final, ao seu extermínio. Para ele, é inevitável que, em algum momento, as máquinas percebam que
podem evoluir sozinhas e que os humanos apenas limitam o seu progresso. Base, inclusive, para muitos filmes tecnológicos. Os seres humanos não poderão competir e serão substituídos, sentenciou o cientista, falecido em 2018, 4 anos antes da criação do ChatGPT. E você? O que acha sobre isso? Tem medo ou está animado com as IAs? Deixe os seus comentários. Muito obrigado pela sua companhia. Até um próximo vídeo.